É isso mesmo. Você agradeceu ela. Falou sobre a conferência. We can start now. So now we want to hear you. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à Mesa Redonda Temática número 7 do Seminário Internacional 10º Pensar Direitos Humanos, cujo tema da mesa é Enfrentando a atual crise brasileira, da mobilização de massa à polarização política. Os palestrantes dessa mesa serão a professora doutora Marieke Heithoff, da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, o professor doutor Heitor Plagiari, aqui do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar de Direitos Humanos. Teremos como nosso intérprete aqui da fala o nosso grande Ademar, e pretendemos seguir o seguinte modelo, o seguinte formato de evento, né? Vamos ter a apresentação, a fala da professora Marieke, depois a fala do professor Heitor, e ao final vamos abrir para quem quiser participar com perguntas, comentários, etc. Então, sem mais delongas, eu vou pedir à professora Marieke, ela já está ouvindo? Marieke, now you can feel free to... Yeah, can you hear me? Hello? More or less? Can you No. Yeah, but can you say something? Just say something. Hello? Okay, so we can... Hello? Yes. Yes? We can hear you very well, so you can start now if you feel comfortable, please. Also, please try to speak slowly, because we have someone to translate. Okay. Okay, so go slice by slice, short sentences, if possible. Okay? Yes. Thank you. Okay. Lamento que não posso estar em Goiânia agora. Vou falar em inglês. Um momento. My talk today Meu tópico focuses focuses on how we can explain polarization in Brazilian politics. é sobre como podemos explicar a polarização na política brasileira, na crise política brasileira. And what the impact has been on the political context. E como isso impacta nos impactos políticos. I think this is a topic that should concern us all, not just Brazilians who live this reality every day. Eu acho que esse tópico ele impacta todos nós, não só os brasileiros, nós vivemos isso todos os dias. But everyone who feels committed to democracy and human rights. E com todos que se sentem comprometidos com a democracia e com os direitos humanos. There has been a lot of media attention to the Brazilian elections in the UK. Teve muita atenção da mídia sobre a eleição brasileira aqui no Reino Unido. And I've also been contributing to the media to try to explain what is happening in Brazil. E também é uma tentativa da mídia de tentar explicar o que está acontecendo no Brasil. To begin to understand the crisis and its
implications, it is important to consider the historical roots. Para começar a explicar, entender essa crise, esse momento, é importante observar os eventos históricos. So in my talk, I will focus on one aspect of the process, labor mobilization. E no meu tópico eu vou focar em um aspecto, que seria o aspecto da mobilização dos trabalhadores. And also a new aspect of my research, which is the legacy of the dictatorship and the democratization process. E um outro seria o aspecto que eu apresento em minha tese, que seria esse desenvolvimento dos processos. So to introduce myself, I have focused for a long time on Brazilian trade union politics. Para apresentar um pouco sobre mim, eu tenho mantido em foco por um bom tempo o regime político brasileiro. In particular, the role of trade unions in Brazilian politics. E, em particular, as políticas de troca brasileiras. I've recently published a book about this project, and I hope you can see it on the screen. E recentemente eu publiquei um livro sobre esse projeto, o livro que vocês podem ver na tela. And I'm happy to share it with you. If you want, so you can contact me if you're interested in reading it. E eu gostaria de compartilhar ele com vocês. Então, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato comigo, que eu compartilho com vocês. So my starting point in the book is the strike movement in the late 1970s. Então, esse livro ele aborda muito desses movimentos que aconteceram em países latinos. So on this, the first slide, you can see two moments in Brazilian, the history of trade unions. E nesse slide você pode ver um pouco da história do Brasil, da história desse movimento. So of course you can see on the left Lula speaking to striking metal workers. Na esquerda vocês podem ver o Lula discursando para trabalhadores. And a more recent workers' demonstration in São Paulo. E do lado direito, uma mais recente que aconteceu em São Paulo. So the period in between these photos has been very turbulent for social movements and Brazilian politics. O tempo entre essas duas fotos tem sido muito turbulento para os movimentos sociais e para a política no Brasil. I would like to, looking at these periods, I would like to start with the historical connections between the earlier period and what is happening now. Então, eu gostaria de falar sobre esses períodos, sobre as conexões entre esses períodos, sobre o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. So one of the most striking features of the Brazilian debate, I think, is how the relationship of the dictatorship and democracy, often in very controversial ways. Impacto que houve no Brasil foi a forma dessa relação dessa democracia e os meios, os caminhos de democracia. So I'm starting with the legacy of the dictatorship and the transition to democracy. Começando pelo legado da ditadura e pela transição até a democracia. And I will then discuss how I understand political polarization and crisis in the current context. Eu gostaria de explicar um pouco como eu compreendo a polarização política.
And I will look at an argument from my book about the role of labor militancy or militancy of workers. Eu gostaria de apresentar alguns fatos presentes no meu livro sobre esses aspectos envolvendo os trabalhadores. And I will finish by raising some questions or conclusions for the paper and also broader questions. E eu vou finalizar com algumas questões e apontamentos e algumas conclusões. So the mass demonstrations in 2013 started as a criticism of public policy, education, public transport, health. As primeiras houveram manifestações envolvendo as questões de transporte, de políticas públicas, envolvendo educação. And the protesters rejected the political system, including established political actors on the left and the right. E os protestantes, eles protestavam e eram contra as medidas tomadas pelo governo e pelos atores e figuras governamentais. So I noticed that from 2015, the demonstrations began to turn against the PT government. E eu gostaria de falar sorry, you can hear me, professor? Professor, consegue me ouvir? Professor, you can hear me? Sorry? Professor, can you hear me? Not very well. No. Can you repeat the last sentence? I get lost. I'm your Yes. translator. Yeah. One moment. Yes. Thank you. So from 2015 onwards, the demonstrations began to turn against the PT government. So protesters started protesting against Dilma's government. Os protestos começaram a ter uma reviravolta e os protestantes começaram a protestar contra o governo PT e o governo Lula e o governo Dilma. Illustrating a growing political polarization. Quando começou a ter esse crescimento dessa polarização política. So the initial critiques focused on challenging the government to develop better policies. But in 2015, corruption became the primary concern. Então, o pretexto inicial era essa justificativa de trocar o governo, trocar as políticas governamentais e de fazer essa mudança. The demonstrators shared a rejection of the political establishment. E demonstraram uma rejeição aos estabelecimentos políticos, ao que era estabelecido pelo governo. And the right-wing demonstrators represented increasingly extreme views, calling for jail sentences for politicians and impeachment. E o aumento da necessidade de uma representação política mais radical, uma representação política que eles queriam na política. And I think the right-wing perspective has become increasingly visible with these voices amplified in the Brazilian debate. E eu acredito que essas vozes divididas começaram a aumentar e a ganhar mais espaço nos debates que ocorreram no Brasil. So opening spaces for extreme politicians like Bolsonaro. Abrindo caminho, abrindo espaço para políticos mais extremistas. I started looking at the rhetoric used in the debate about the impeachment in 2016. Então eu comecei a olhar algumas notícias que debatiam sobre o impeachment em 2016.
and which began to lead to a rewriting of the history of the dictatorship. O que começou a gerar uma reescrita da história da ditadura. And I didn't know much about Bolsonaro before 2018. Eu não sabia muito sobre Bolsonaro antes de 2018. But I noticed his speech and vote for impeachment dedicated to the brilhante Ustra. Mas eu fiquei sabendo e ouvi sobre o discurso dele e o voto dele a favor do impeachment. So he explicitly referred to Dilma Rousseff's detention and torture during the dictatorship. E a fala dele sobre o envolvimento da Dilma Rousseff durante a ditadura com torturas e cárceres. And since then, as you know, Bolsonaro has called Brilhante Ustra a national hero and has glorified the dictatorship. E como vocês sabem, o Bolsonaro foi eleito como um herói, foi glorificado como um herói envolvendo as questões da ditadura. Sorry. So he is not just rejected for his role in the changes in Brazilian democracy. Ele está sendo rejeitado, como sabem, nas mudanças que acontecem no Brasil. But also historical revisionism of Brazilian history. Mas também envolvendo as questões históricas brasileiras. So I see the current crisis as a combination of unresolved problems from Brazil's past. Então eu vejo a atual crise como uma combinação de todos esses envolvimentos, todas as situações. So another example of the historical links are the campaigns for direct presidential elections. Outro exemplo que eu posso trazer foi a situação das diretas já, das eleições. Yes, and when Michel Temer came to power after Dilma's impeachment, E também com, large demonstrations called for diretas já. e também com a situação de quando o Temer assumiu, quando a Dilma sofreu o impeachment, comparado com a situação das diretas já. And the argument that impeachment had undermined democratic principles. E dos princípios que envolveram os direitos da execução do impeachment. And I think, and this is a very big debate, of course, that certain democratic principles have become compromised since then. E esse, obviamente, é um grande debate, é motivo de um grande debate, mas é notável que os princípios democráticos ficaram abalados. So this is one part of the story I'm interested in and I'm working on right now. E essa é uma parte da história na qual estou interessada e estou trabalhando nesse momento. But moving on to the question of political polarization. Então, retornando à questão sobre a polarização política. So when I was finishing my book manuscript in August 2016, Quando eu estava finalizando o meu livro, a minha demonstração de livro em 2016, I was listening to the live streams of the impeachment debates in Congress and Senate. eu estava ouvindo a transmissão ao vivo do debate da votação para o impeachment no Congresso.
I began to think about how these events and historical developments in my book were connected to the present. E eu estava pensando como a decorrência desses eventos históricos envolvendo o trabalho do meu livro, como elas aconteceram. So I think political polarization is central to the explanation of the crisis. Eu acho que essa ideia da polarização política, ela serve como uma explicação, uma justificativa para a crise. But I wanted to move to less visible or less well-known dimensions of this crisis. Mas eu vou trabalhar sobre pontos de vistas e implicações menores dessa crise. So I thought there hasn't been much attention to strikes and the intersection of mass demonstrations and labor mobilization yet. Eu ainda não prestei muita atenção nas movimentações que os trabalhadores, que os movimentos trabalhadores estão fazendo por agora. So one of the central issues, in my view, is the nature of Brazil's development model. So often called world neo-developmentalism. Então, um dos meus objetivos do meu trabalho é observar esse desenvolvimento que aconteceu no modelo brasileiro e de como esse desenvolvimento está acontecendo. So we can define it as a combination of macroeconomic stability, state intervention and social improvements. Seria essa combinação do desenvolvimento do Estado, do equilíbrio econômico. And I think this combination was always unstable, particularly due to the reliance on natural resource exports. Eu acredito que essa combinação ela é deveras instável, ainda mais quando envolvem recursos naturais. So the focus on macroeconomic stability restricted the possibilities for radical social changes. E uma perspectiva de um crescimento microeconômico seriam dessas batalhas sociais por mudanças. And Brazil's economic prospects also became more uncertain due to the 2008 global financial crisis. E a perspectiva econômica do Brasil se tornou mais estável com a decorrência dessas crises. And dependency on China. E dependendo da China. So I think a lot of these contestations happened in areas of infrastructure, natural resource exports, and they turned into sites of conflict. Eu acredito que muitas dessas ocorrências acontecem em áreas de infraestrutura de exploração natural. And these protests were very visible, but the connection with the mass demonstrations hasn't been studied in full detail yet. E essa contestação ela é visível, mas um estudo ainda não foi feito, um estudo baseado nisso. Just to look at how I explain the political involvement of trade unions in Brazil and generally. E para explicar um pouco de como eu percebo o envolvimento político nessas questões. So at the start of my presentation, I showed two different moments in Brazilian labor politics. Eu mostrei no início da minha apresentação dois movimentos políticos diferentes envolvendo os trabalhadores. So the return to democracy and the aftermath of Dilma's impeachment. Então, a primeira vitória da democracia e depois a subsequência do impeachment da Dilma.
In the book, I show that trade unions developed a political agenda and political participation. No meu livro eu mostro um pouco dessas trocas envolvendo a agenda política e a participação política. Moving from a focus on strikes as a form of political pressure to also include political participation. E alguns ataques, alguns movimentos de ataque envolvendo as estratégias políticas e a participação política. And this shift created major disagreements about the direction of political change, which continue until today. E essa mudança, ela provocou grandes alterações nas perspectivas políticas até nos dias de hoje. I think trade unions have lost power in recent years, but I still think it's a relevant topic to consider. E eu acredito que mesmo com a perda desse poder ao longo dos anos, ainda é um tópico muito relevante. So in my book, I look at how these disagreements reflect debates about militant and moderate strategies. Então, no meu livro, eu vou observar e analisar esses debates e esses modelos, essas relações. They are often treated as opposite strategies, militancy and moderation. Então, há muitas políticas de oposição, ameaças dessa moderação e dessa militância. So I think what looks moderate in one context can be militant in another context. Tanto no papel da polícia em alguns aspectos nesses movimentos, nas situações, podem ser diferentes em outros aspectos. And by taking this perspective, I could trace changes in the political agenda of trade unions and their relationship with the government. E observando esses aspectos, eu pude dar uma olhada na agenda política e nos aspectos que os políticos adotaram. So I wanted to move away from the traditional perspective in labor studies and trade union studies. Então eu gostaria de me afastar um pouco dessa visão mais tradicional, dessa política mais tradicional. By looking at the political ideas and political strategies that trade unions develop. Mas observar essas estratégias, essas ideias políticas que são desenvolvidas, que são apresentadas. So I think there is a tendency to look at unions as quite closely connected to the PT. E observando o quanto essas uniões, esses partidos, essas uniões estavam próximas e conectadas ao PT. But I think there's a lot of independent, there's labor activists have their own interpretations and ideas, and we need to focus on those to understand what is happening. Então, eu acredito nesses movimentos, nesses ativistas, trabalhadores que participavam desses movimentos, nós temos que dar uma olhada mais próxima para os atos dele, para o que eles defendiam. Okay. So I will just skip this slide because we don't have much time. Nós vamos saltar aquele slide porque nós não temos muito tempo. If we look at the evolution of strikes in the periods from 1983 until 2018. Aqui nesse gráfico nós podemos olhar o movimento que aconteceu entre esses ataques, dentro desse período de 84 até 2018.
I think what is very interesting about this graph is that strikes have increased very much in recent years. Vocês podem olhar como é interessante que esses ataques tenham aumentado nos últimos anos, nos anos recentes. So also in the late 1980s and mid 1990s, strikes focused on government policy, protesting against government policy. Só uma correção, strikes não quer dizer ataques, quer dizer greves. Peço desculpas. Ela fala que sobre como esses ataques, essas greves, elas acontecem em oposição aos governos. So I thought that it was very important to look at how the political context affects strikes. Eu gostaria que vocês observassem como esse contexto político afeta e interfere nas greves. And we can also see this in the period since more or less 2011, when strikes started to increase after a long time of stagnation. E vocês podem olhar que ali no período mais ou menos de 2011, quando nós tivemos uma baixa nas greves e depois houve uma alavancada. So particularly in the years when we also saw mass demonstrations, so 2013 onwards, with the highest number of strikes recorded in recent history. E ao longo dos anos nós podemos observar que em 2014 houve um aumento exponencial nas greves. And we can also see that the orange line on this graph represents private sector strikes, and the gray line represents public sector strikes. E nós podemos observar as linhas laranjas, a linha laranja que representa as greves do setor público e a linha cinza que representa as greves do setor privado. And you can see, for example, that the number of strikes in the public sector increased, and then the number of strikes in the private sector started to increase as well in this period. E como nesse período você pode observar que as greves no setor público elas crescem juntamente com as greves no setor privado. And the importance of public sector strikes is that they're also related to government policy in this period in particular. E uma coisa importante sobre as greves do setor público é que elas estão muito relacionadas às políticas governamentais desse período. Oh, and here's a close-up of this period where you can see this relationship. E das relações que são concedidas nesse período. So a very important factor, of course, is the relationship between trade unions and the PT, as well as the changing economic context. E um fator muito importante são essa mudança desses contextos do fator econômico envolvendo o PT e as outras organizações. So often the relationship between the unions and the party, the PT, are seen as treated as symbiotic. E também como a relação entre as uniões e o partido do PT começaram a ficar mais ameaçadas. But I don't think that tells the full story of these strikes. Mas eu não acredito que essa seja toda a história envolvendo essas greves. So when I was in Brazil in 2002, when the election campaigns started. Quando eu estava no Brasil no ano de 2002, bem na época em que começaram as eleições, I noticed that many people had very high expectations for what a PT government could deliver in terms of social policies.
eu ouvi sobre como várias pessoas acreditavam nas políticas sociais que estavam sendo debatidas no PT, como acreditavam no governo do PT. And again, when I returned to Brazil in 2006, the situation was much more complicated due to the mensalão scandal and the realities of government. E, novamente, quando eu voltei no Brasil em 2006, era um cenário muito mais complicado devido ao escândalo do mensalão e tudo que seguiu. And despite the dissatisfaction with progress, the number of protests and strikes remained low. E mesmo com todo o desacordo da população, o número de greves e protestos permaneceu baixo. And trade unions were reluctant to destabilize the government by protesting, challenging its policies. Que aconteciam então os protestos e reivindicações referente às políticas adotadas pelo governo, propostas pelo governo. And of course there was also a growing relationship between the PT in government and trade unionists who became politicians. E também a relação entre o PT e os outros governos, todas essas relações envolvendo-os. But at the same time, there were also disagreements about corporatism, about public and private sector workers. E também sobre todas as críticas referentes ao setor público, às corporações, aos interesses deles. And between leadership and grassroots activists. E sobre a liderança desses ativistas. So my first example I want to discuss here is about social security reforms. And of course that is an ongoing discussion about pension reform, which I know is very controversial. E um primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês foi essa reforma na segurança social, na previdência social e na previdência em si, na pensão paga aos aposentados. So public sector unions were very important in protesting changes in pension reforms. Então, in the spirit. Os grupos, as uniões do setor público, elas foram muito importantes nessa luta contra essas reformas. And there was a split between those who wanted to push the PT towards more radical reforms and others who saw moderation as essential to maintain their political influence. E houve então uma divisão entre aqueles que queriam empurrar e forçar o PT a decisões mais radicais e aqueles que acreditavam na moderação como uma melhor política, uma melhor estratégia. And of course it also led to political splits of new parties and trade unions to the left who disagreed with the PT's policy. E também uma divisão entre os partidos e as uniões da esquerda que estavam em desacordo com as decisões e escolhas do PT. And I think this illustrates the simmering disagreements that already existed in a time when a lot of observers thought there was very little disagreement. E há esse crescimento de todos esses desacordos, todas essas desavenças que foram crescendo durante todo esse tempo e se acumulando. So, second example is labor reforms, also very controversial, and the debates were organized in a democratic way. E o segundo exemplo são as reformas trabalhistas, que elas são deveras, que há controvérsias entre elas. So they were organized in participatory councils and
the Tripartite Forum National do Trabalho. E eles organizavam partições, organizavam conselhos para poder debater e discutir sobre isso. And I read that tens of thousands of people participated in these debates in an attempt to make it as democratic as possible. E então dezenas de milhares de pessoas participaram desses debates para poder opinar e refutar sobre isso. So the differences there were also very important between the different groups in this debate. And you could see another split between the PT and the unions. Então as diferenças erridas ali, elas são muito importantes, elas eram muito importantes. E ali você pôde ver um aumento na divisão entre o PT e as uniões. And the reforms were very limited in the end. And what this example illustrates. E os esforços foram muito reduzidos no fim, foram poucos. And the example illustrates that unions were divided and could not reach an agreement necessary. E o exemplo comprova que as uniões os sindicatos estavam muito divididos, que eles não conseguiam mais concordar em algo, se unir. So how can we explain the new developments, the new labor militancy? Então, como nós podemos explicar esses novos desenvolvimentos, essa nova militância de trabalhadores? So I noticed that there were high-profile strikes in different parts of the country in different sectors. Houve um aumento na taxa de greves em setores altos e estratégicos da sociedade. For example, strikes happened in different parts of the country, in the northeast, Amazonia, from 2008 to 2009 onwards. Um exemplo são as greves que aconteceram em várias partes do país, como no Nordeste e como também na Amazônia, nos anos de 2018, 2019, e continua. So they are associated with the government's development plan or the growth acceleration plan. E isso tudo gerou um conflito no desenvolvimento de projetos associados ao governo, as propostas que o governo fazia. Só uma correção, é 2008 e 2009, e não 18 e 19 que eu acabei de falar. For example, there were strikes at hydroelectric dam construction sites and port facilities. Por exemplo, houve greves em hidroelétricas e também em empresas e estruturas de em portos. Some often associated with forced labor, and which is of course a human rights issue. Relacionados, claro, ao trabalho forçado, forçar o trabalhador a trabalhar mais nesses setores. So here on this graph, you can see that the number of cases of forced labor found by labor inspections. Nesse gráfico vocês podem notar, ou vocês podem observar a recorrência de denúncias de trabalhadores forçados, de trabalho forçado, envolvendo esses trabalhadores desses setores. So this usually happens in agriculture, sugarcane in particular, and shifted to construction in 2010, 2011. No começo, era um foco maior em agricultura e na coleta da cana-de-açúcar, na produção da cana-de-açúcar, e depois, em 2013, permutou para a construção, para o ramo da construção. So also, very famously, we could see strikes in World Cup stadium construction. Vocês podem também observar as greves envolvendo a construção dos estádios da Copa do Mundo.
and oil refineries, and protests against privatization of Petrobras. E também refinarias de petróleo e protestos contra a privatização da Petrobras. And street cleaner cigares in Rio were a very famous, internationally famous strike too. E a greve dos varredores de rua, dos limpadores de rua no Rio de Janeiro, foi muito famosa internacionalmente, na mídia internacional. But despite all these strikes, the unions were slow to respond to all this mobilization and the mass demonstrations too. Apesar de todos esses números e essas ocorrências, os sindicatos eles demoraram bastante a responder a essas demonstrações em massa. Anteriormente, quando eu falei uniões, eram sindicatos. Peço desculpa. So at the bottom of this slide, you can see pictures of the strikes, which were very visible in the context of the World Cup. Nessas figuras vocês podem observar as greves que começaram no início do contexto envolvendo a Copa do Mundo. Social movements became involved later in the context of protests against impeachment. E como os movimentos sociais só se envolveram depois, tardiamente, nos contextos envolvendo o impeachment. But also they were often connected to the strikes that you see in the bottom of this slide. Mas eles estavam muito conectados, muito interligados às greves que aconteceram nas fotos que vocês observam na parte de baixo. And you can see in the period between 2016 and 2018, this connection became closer and led to several very big strikes and a general strike. E vocês podem observar como essa conexão em 2016 até 2018 ela se tornou mais próxima, envolvendo essas greves. So, just on another note, they're singing outside the building where I am. I hope you can't hear it. E na outra foto eles estão do lado de fora observando os prédios. Eu espero que vocês consigam ver. So there are people singing outside, but I hope it doesn't make too much noise. As pessoas sendo observadas lá do lado de fora, elas não fazem muito barulho. So, to conclude, I noticed that labor mobilization intensified 4 to 5 years before 2013 mass demonstrations. A mobilização dos trabalhadores ela se intensificou 4 ou 5 anos antes de 2013 até 2016, essas demonstrações. And this trend reflected their dissatisfaction of the way development worked in Brazil, and also labor and human rights violations. E isso refletiu a insatisfação com as diretrizes, com a direção que estava sendo desenvolvido as políticas de violações, a violação às políticas de trabalho. Because Brazilians started protesting against politics as usual, trade unions were under pressure. E porque os brasileiros estavam protestando contra políticos, houve uma certa pressão. So I read reports of party and union activists who were attacked at demonstrations. E eu estava lendo sobre equipes, sobre times de ativistas que foram atacados enquanto faziam suas exposições. And usually individuals.
And this reflects the way that the trade unions were considered part of the political establishment at this stage. E são geralmente indivíduos. Isso mostra um pouco de como essas partes elas são envolvidas e são atadas às demonstrações políticas, às participações políticas. Yeah. So I think political polarization has reflected this complicated trade-off between political influence and opposition. Então, eu acredito que a polarização política está refletindo nessas transações entre que ocorrem no ambiente político, no conceito político. So the relationship between the unions and the PT is important, but also the internal debates and conflicts which reflect different political ideas and strategic considerations. A relação entre o PT, o partido PT e os sindicatos, ela é importante, mas essa divisão, esse desacordo, ele reflete essas diferentes posições e ideias políticas que eles possuem. Okay, and I also have some more general questions for discussion. I can't be here for the whole discussion, but I hope you think these are interesting. Yeah. Eu trago também mais algumas ideias, mais alguns argumentos para ampliar nossa discussão, nosso pensamento, mais algumas perguntas, e nós podemos fazer um debate, uma discussão sobre isso. Because there are also questions that are in the European debate. So many people are thinking about these questions and thinking about what is happening in Brazil abroad. E essas também são perguntas que estão sendo feitas dentre os meios europeus, dentre os indivíduos europeus. Então, há muitas pessoas pensando sobre essas perguntas. So, of course, in Europe, in the European context, we also have far-right parties and a long history of the far-right. So the question then is, how can we understand the new far-right in Latin America? É claro que durante toda a história da história europeia nós tivemos também essas mesmas batalhas, esses mesmos enfrentamentos sobre os direitos. E a pergunta é como nós podemos compreender esses direitos na América Latina. And secondly, a question that I got from media, from journalists is, will Brazil have a return to dictatorship or authoritarianism, or is Brazilian democracy resilient? E uma outra pergunta que também é feita a jornalistas, que também jornalistas fazem, seria se o Brasil voltou para a ditadura, para o autoritarismo, ou se é uma democracia mais resiliente. And whether there is our prospects on the left for a renewal to challenge this move to the right. Mas há ainda umas perspectivas sobre esse movimento da esquerda para desafiar essas decisões tomadas pela direita. So can the Brazilian case help us understand political polarization more in general? Será que essa crise, esse caso do Brasil, ele pode nos fazer compreender melhor essa polarização política? Apologies. So I don't necessarily have the answers to these questions, but I think they are interesting to consider. Eu não tenho necessariamente uma resposta para essas perguntas, mas elas são muito boas a serem consideradas. So thank you very much for listening and for your patience. Então, muito obrigado a todos vocês por esse movimento e pela sua paciência.
Ok. Vou fazer um comentário. Hoje eu vou traduzir. Ok. Você vai fazer inglês e português. Você me ajuda? Claro. Well, ela está vendo a gente aqui? Ela vê a gente? Okay. Well, thank you, Professor Marieke, for your speech. Congratulations, and thank you again for accepting this invitation to participate in this panel. Okay. It was very interesting. It's good to see a researcher, a scholar from another continent interested in our political context. Maybe sometimes an external view could help us, could help showing us things that, showing us things more clearly. Bom, só vou fazer uma breve fala antes de abrir para a discussão, com alguns comentários ou provocações. Eu agradeci à professora pela participação e falei que é uma honra e é interessante ver um pesquisador de outro país interessado no nosso contexto político. E talvez a visão de alguém, né, em uma posição longe, né, externa, a visão de fora, pode contribuir, né, mostrando algumas coisas de forma mais clara. Can you hear me, Professor? Mm-hmm. Okay. Yes. Nice. Now, I will say just a few words. It will be brief. I made 2 lists. The first one is what we can do to strengthen political polarization, and the second list is what we can do in order to avoid political polarization. It may looks like a manual, but it's not. It's only some points on which we can think about political polarization and some points that contain in themselves some criticism. Só expliquei que eu vou apresentar brevemente 2 listas. A primeira lista são coisas que nós podemos fazer para aumentar a polarização política, e a segunda lista são coisas que nós podemos fazer para evitar a polarização política. E eu só expliquei que parece um manual, mas na verdade são provocações, são pequenas observações que talvez contenham em si mesmas algumas críticas sobre o tema da polarização política. Okay. So, starting with the first list, what can we do to strengthen political polarization? Number 1, considering uncertainty as a mark of weakness. O número 1 da lista é considerar a incerteza, a dificuldade de ter uma posição como uma marca de fraqueza, como uma marca de algo que não deve, de uma situação da qual se deve tentar escapar. Number 2, assuming that the political opponent is motivated by bad faith. Número 2 é considerar que o seu oponente político, o seu adversário político, está agindo de má fé. Number 3, favoring binary thinking. Número 3, né? Trabalhar com a ideia de um pensamento binário, né? Sempre partindo dessa premissa de que há só 2 soluções. Number 4, absolutizing one's preferred value. Número 4 é tentar absolutizar um valor preferido
por alguém, né? Partir de determinado valor e pensar que esse valor é algo absoluto na área da política. Number 5, treating our political opponent as an enemy and acting in an aggressive way in public life, in real life or in social media too, as if common ground could not be possible. Esse número 5 seria a conduta de tratar os adversários políticos como oponentes, como inimigos, e se comportar em relação a eles de forma agressiva na vida pública, seja na vida real, digamos, seja através das famosas redes sociais. Bom, number 6 is about the desire of belonging and approval from a specific group, and a group that will guide my thinking. Então, esse número 6 seria esse desejo de ser aprovado por determinado grupo e de pertencer a determinado grupo, e pensando que esse grupo serve como guia para o meu pensamento. Então, quanto mais eu me identifico com esse grupo, mais eu me sinto, mais eu sinto pertencimento e aprovação. And the last one, the 7th point is believing that there is a correct political idea, believing that there is an absolute political idea, and then every other political ideas are ideologicals, are ideological attempts to hide the truth. It leads to the rejection of science itself, because all political discussions that we try to make in the political science turns into an ideological strategy to hide something, to hide the correct position. So the more the science loses credibility, the more political polarization becomes stronger. Bom, esse último é o mais longo um pouco. É aquela crença de que existe uma ideia correta sobre política, uma ideia absoluta sobre política, e, a partir disso, todas as demais ideias seriam apenas tentativas ideológicas de esconder a verdade, de mascarar aquela ideia absoluta, aquela ideia correta, na qual eu acredito, né? Isso poderia levar a em um caso extremo, a uma rejeição da própria ciência em si, porque toda tentativa de discussão que, por exemplo, a ciência política pode vir a fazer, seria considerada uma tentativa ideológica, nesses termos, de esconder a verdade, digamos, de mascarar aquele valor político absoluto. Então, quanto mais a ciência perde credibilidade nesse sentido, mais a polarização política pode se fortalecer. The second list is smaller than the first one. It has only 4 points, and the second list is what can I do to avoid political polarization. Number 1, intergroup contact. We can avoid isolation. We can try to avoid being only between our peers. So we can try to engage with different groups, with different thinkings. Because sometimes it's very easy to talk between people who think similarly. That's the
number one. Esse primeiro ponto da segunda lista, que tem só 4 pontos, é bem breve, que é a lista de coisas que nós podemos fazer para evitar a polarização política, né? Esse número 1 diz respeito à interação entre grupos, isto é, evitar o isolamento entre os pares, ou seja, tentar buscar discussões com pessoas que têm pensamentos diferentes e que pertencem a grupos diferentes, porque, em certa medida, é muito fácil dialogar politicamente com pessoas que concordam conosco. Well, the number 2 is a consequence of the number 1. Avoiding this isolation could help us thinking by a different perspective. That's it. Esse número 2 é uma consequência do ponto anterior, que se nós tentamos participar de grupos diversos, né, interagir entre grupos, isso pode talvez levar as pessoas de ambos os grupos a não necessariamente mudar de ideia, mas, no mínimo, considerar, né, a visão do outro, né? Bom, number 3, there are many political positions, many ideas of justice, many political ideas, and they don't fit in only 2 different types, only 2 different categories. They cannot be reduced into 2 opposite ideas. It's very simple. Esse item 3, eu quis dizer que existem várias ideias políticas, basta frequentar a biblioteca na área de filosofia política para perceber isso. E, bom, todo esse conjunto de ideias não pode ser reduzido em 2 categorias apenas. Isso seria um caso de reducionismo, o que motiva, de certa forma, a polarização política. Well, the last one is that the political polarization in Brazil comes together the personification of political ideas. So people used to take a politician as a reference, as a representation, as a personification of some specific idea. So this politician, he or she, turns into a flag that has to be defended or rejected. When we do that, we are thinking about specific persons, and it weakens the public sphere, the public debate, because we are discussing about specific persons and not about ideas of justice, not about political ideas. So in this case, we would have supporters of specific persons, not supporters of ideas, and this can be very dangerous. Well, a political party and a politician himself cannot be the references for the political public debate, but the ideas of justice could be references for this public debate. Well, esse número 4 é o último, talvez um pouco mais longo. Eu quis dizer que a polarização política no Brasil vem acompanhada com esse fenômeno de personalização de algumas ideias políticas. Então, não precisa nem de citar nomes e casos, mas nós vemos a ideia de corrupção ser atrelada a determinado ator político, a ideia de combate à corrupção ser atrelada a determinada pessoa concursada, a determinado ator
político. E aí todo o debate a respeito de corrupção ou de combate à corrupção tem que pagar pedágio para aquela pessoa que se tornou uma referência, né, uma personificação de uma ideia política em si. Isso é muito perigoso porque isso conduz à possibilidade de estarmos discutindo pessoas e não discutindo ideias de justiça em si. E eu penso que o que pode ser feito para evitar uma polarização política é, bom, abandonarmos a discussão sobre pessoas e passarmos a trabalhar com a ideia de discussão sobre ideias políticas. Bom, é isso. Well, now we can open for questions, comments from the audience. Agora podemos abrir para participação, perguntas, comentários. Eu vou ficar com o microfone aqui. E Quer que eu faça esse papel? Não, pode ficar. Eu vou ficar com o microfone aqui. Vim aqui porque o cabo não chega longe e o Ademar vai fazer a tradução das perguntas e das respostas para... Okay. Hello, Marieke. Greetings. I don't know if you're watching. Yes, it's Martin here. Nice to see you. I remember our discussions in Córdoba earlier this year when we were there with Ulises and Yves Hayes. And I would like to know your opinions about if you see any different in the context of Brazil politics in this late 3 months, because there have been some changes, but I don't know if you frame them as new processes, or if you include them in the process that has been going on from before. And the other question is just very simple and very direct. And it is, what is the main challenge Brazil is facing now for you? Thank you. Ok. Digo lo mismo en español. Anteriormente, Marieke estuvimos trabajando en Córdoba, en Argentina, junto con Ulises Terto y Yves Hayes, y llevamos a cabo un taller similar de este tipo, ¿no? Discutiendo sobre Brasil y las diferentes crisis. Y en aquel momento también se dio una discusión muy fructífera, ¿no? Con colegas argentinos y de otras latitudes. Y mi pregunta, Marieke, tenía que ver con que si ella había visto en los últimos meses, entre aquel debate y el presente, ¿sí? Hoy, si ha cambiado algo y si aquello que ha cambiado ella lo inscribe como una novedad o todo dentro de un proceso, podríamos decir, de riesgo autoritario, ¿no? O si hay algún cambio que para ella haya determinado, digamos, un cambio de naturaleza en el fenómeno, o si siguen siendo cambios de grado, ¿no? En términos de intensificación de un riesgo autoritario, por un lado. Y por otro lado, una pregunta bien directa y simple era, ¿cuál era para Marieke el principal desafío que Brasil afronta hoy? ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? Sí. Obrigado. Podemos fazer bloco, né, de 3, talvez, se tiver mais alguém. Ok, mais Okay, Professor Marek, you are here. We are going to make 3 questions, and then you can answer all of them. Okay?
Deixa eu pegar aqui. Hello. I will make 2 questions, okay? I will do it in Portuguese, but my friend here will translate. Okay? Para explicar a polarização política no Brasil, To explain the political polarization in Brazil e o contexto no qual chegamos hoje, and the current context that we live in today, pelo que eu entendi, as I understood, a senhora analisa a relação dos governos do PT com os movimentos de trabalhadores. you make an analysis about the involvement with PT and the social labor movements. A pergunta é se não seria interessante And the question is, if will not be the interesting analisar também to make the analysis as well o crescimento dos movimentos de direita the growth of the movements from the right, não exclusivamente a partir da fragilidade da esquerda. not exclusively about the fragility of the left. E tem mais uma pergunta. And I have another question. Como a senhora lê ou entende So how do you read or understand o fato de que o ex-presidente Lula the fact that the previous president Lula teria sido eleito caso concorresse às eleições? he will be elected if he was in the previous elections of 2018. Acho que deu para entender, né? Obrigada. Thank you. Okay. Mais uma? Seria interessante fechar o bloco de perguntas, porque está acabando o tempo. Então, quem quiser fazer, se puder já. Tá. Boa tarde. A minha pergunta é bem simples. Good afternoon. I have a simple question. Como que a senhora entende este processo interno ao Brasil? How do you understand, how you see this internal process happening in Brazil? Colocado num contexto de um macroprocesso global. In the context of a macro process in global scale. Ok. Only this. Mais alguém? Bom, a gente pode fechar então as perguntas? Well, Professor Marek, feel free to answer these questions, please. And our translator will translate slice by slice. Okay. Okay. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Yes. Okay. I think great. Well, first of all, thank you very much for the list of factors in political polarization. I found that very interesting. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela lista de fatores sobre polarização política. Eu achei muito interessante. In particular, the idea or the point that different ideas cannot be reduced to binary opposites. Principalmente essa parte dessas ideias, dessas diferentes ideias,
não serem reduzidas apenas aos opostos. Because there's a tendency to, in the current context, to say, well, whoever doesn't agree with me is my opponent, and there's no way to connect our ideas. E esse estilo, esse jeito que permite, que encoraja nossos políticos a dizerem coisas e influenciarem coisas envolvendo as outras pessoas, outros atores políticos. And also the idea of the personification of political ideas, so the connection between ideas and individual politicians. E também essa ideia da personificação de ideias políticas em pessoas, em indivíduos, essa personificação deles nessas ideias políticas. Because as a political scientist, I also learned that the best type of political idea, or the best type of political behavior, is if people support political ideas rather than individual politicians. Eu também, como cientista política, eu também me preocupo muito com esse aspecto, essa perspectiva que também acontece aqui, das pessoas apoiando e dedicando o seu apoio a esses atores, esses indivíduos políticos. Yes, and I think this is a problem in Brazil, not always or everywhere, but at the moment. You can see many people voting for the individual politicians and not necessarily just the ideas. E isso não é exclusivo do Brasil, você pode encontrar isso em todos os lugares, mas nesse momento é muito visível aqui essa ideia dessa personificação dessas ideias atreladas a esses políticos. So I think this is very interesting, and I will think about your comments. Martin's question, what are the changes in Brazil since we last met in May? Eu achei muito interessante essas listas, essas proposições que vocês apresentaram, e agora retomando a questão do Martim, que me perguntou sobre essa relação no Brasil. So I think one of the big changes were the revelations from Intercept about Lava Jato. Eu vejo uma mudança nessa intercepção, nessa relação das políticas envolvendo, por exemplo, a Lava Jato. And my impression is that the revelations are very significant, and they've also been shared by a lot of different media in Brazil. E que essas revelações, que está sendo revelado, ele é importante sim de ser compartilhado, ser publicado em diferentes veículos de mídia. But also at the same time, I'm not sure to what extent this news is very well known outside of media circles, social media. To what extent people's ideas are affected about this. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como dar com uma precisão melhor o efeito que isso tem, o efeito que isso acontece, como isso reage nas pessoas, como isso é bem recebido pelas pessoas, se é bem recebido pelas pessoas. Eu não tenho como analisar precisamente isso. Yes. And secondly, of course, the fires in Amazonia are very important, and of course that also shocked the entire world. E em segundo, o que vem acontecendo na Amazônia, os incêndios nas Amazônias, é algo muito impactante, algo que choca o mundo inteiro. It also illustrates a clash between different ideas about development of the Amazon forest as a place to be
exploited or protected. E isso deixa bem evidente o embate, o confronto, esse embate entre os diferentes movimentos que acontecem na Amazônia, entre quem quer preservar e quem quer extrair. So I think that is also one of the main challenges for Brazil now, in terms of the second question. How does the country deal with these problems, and how does it? E a segunda pergunta é respondendo sobre como o Brasil, como as políticas brasileiras vão trabalhar no desenvolvimento dessas ideias, contra essa situação. And particularly to find a solution that is equitable and avoids an increase in poverty as a result of the environmental problems. E principalmente encontrar uma solução que não envolve culpar o depredador da natureza em função do progresso, em função do avanço moderno. And that's a very difficult question, I think, and there's no easy answer to it, especially in the current context. É uma pergunta muito difícil, porque não há uma resposta correta e pronta para ela. É uma pergunta que demanda mais tempo, que demanda mais pensamentos. The second question, I think is really important. The question we should also focus on right-wing social movements and not just on the problems of the left. And I agree with that. E sobre a segunda pergunta, eu acho sim muito importante nós olharmos esses movimentos sociais e as razões deles, e não só no que concebe a esquerda. I don't study right-wing social movements myself or research them. Eu não estudo especificamente os movimentos sociais, faço pesquisas. But it is very important to understand, for example, why did people join demonstrations against the government in favor of impeachment? What is the role of these movements in this? E sobre como é importante ver essas demonstrações de alegria, essas demonstrações que esses movimentos sociais fizeram, os movimentos da direita, principalmente no evento do impeachment. And what kind of funding do they receive? Who are their leaders? And I know some of them have also become important in supporting Bolsonaro and his government. E também pensar quem são essas pessoas, que fundos eles recebem, quem são eles e quem são essas pessoas que se unem e apoiam o Bolsonaro. And it's also, in a way, focusing on the left means that maybe we're not looking at the right problem because the fragility of the left hasn't caused this situation, in my view, or the divisions on the left. E esse olhar focado na esquerda e não na direita, ignorando a direita, ela talvez se dê devido, no meu ponto de vista, à fragilidade que a esquerda se encontra hoje, comparado à direita e os ataques à direita. I think in relation to the first lists of political polarization, if we consider the many different views on the left, it is much more than the caricature sketched by Bolsonaro of what the left is. E essa questão mostra em decorrência das diferentes pontos, diferentes visões políticas que estão dentro dos movimentos de esquerda, dos movimentos da esquerda, que talvez não acontecem, que não ocorrem nos movimentos de apoio ao governo Bolsonaro.
So also, I was very shocked. The second question from the second person, I was very shocked. I couldn't believe that Lula could be imprisoned during the election campaigns to prevent him from running in the elections. E eu fiquei em choque, eu fiquei impactada em relação à a segunda pergunta da segunda pessoa, em relação ao Lula ter sido preso para não poder concorrer, à eleição. And although all the argument was, well, he was convicted for corruption, I think to me it seemed to be clearly politically motivated. E apesar de ser um fator claro, um fator claro que motivou a prisão, para mim parece ser que foi corrupção, para mim parece ser uma motivação muito mais política, um interesse político. I think if Lula had been elected, it would have been very difficult for him to form a government with a very strong right-wing group in Congress. E eu acredito sim que o Lula teria sido eleito e que seria muito difícil para outro grupo ou outros grupos se oporem à sua eleição. So I don't think it would have solved everything, but it would have been a much better situation than it is now. E eu não acredito que teria solucionado todos os problemas, mas eu acredito que hoje estaríamos em uma situação bem melhor. So the final question is the global context. I think it's very important to understand Bolsonaro and the current political situation in the context of the global turn to the right. E para a última pergunta, é muito importante sim nós analisarmos as políticas do Bolsonaro no contexto atual de políticas que vem se seguindo. So I think Bolsonaro is strengthened by someone like Donald Trump, but also by processes in Europe that indicate similar polarization. E eu acredito que o Bolsonaro é encorajado e é impulsionado por figuras como o Donald Trump, mas também figuras da Europa, que estimulam essa polarização política. And, for example, climate change, the fires in Amazonia are a good way to see this. On the one hand, climate skepticism. E por um lado os incêndios na Amazônia, as mudanças climáticas e as questões envolvendo os ativismos. But at the same time, there's a global concern about Brazil, which is a very important country in terms of climate change policy. What is going to happen in climate change negotiations? So I think it's very interlinked, E sobre o Brasil, ele é visto sim como um país muito importante, muito impactante nas discussões envolvendo as mudanças climáticas, e as políticas que são aplicadas no Brasil, elas reverberam sim através do mundo, porque o Brasil é um país muito importante. So for that reason, I think Bolsonaro is a reflection of political polarization globally, but also there's also opposition and awareness in other countries of what is happening. Eu acredito sim que o Bolsonaro é um reflexo da polarização política que vem acontecendo em todo o mundo, dessa polarização política global, mas que também, como há aqui, há em outras partes oposições e grupos que estão se opondo a isso.
Bom, vou fazer uma fala de agradecimento à professora para encerrar. Professor Mariaki, thank you again for accepting this invitation Thank you. To participate in this 10th edition of the conference Thinking Human Rights. We hope to see you personally here in the next edition. I hope so too, yes. In this conference next year. It was a great speech, and congratulations, and it was also a great discussion. Well, thank you. Thank you all to And thank you to the interpreter. Oh, I'm the one that thank you for your beautiful speech and your honest words. Yes, well done. A professora ela agradece a todos e agradece a mim pela tradução. Eu agradeço a ela pelo discurso dela. Okay. Continua ainda? Sim. Agora é às 18, né? Agora encerra essa mesa. Sim, agora Agora às 18, que adiantou, né?